presença. Vocês conseguem entender assim? Entenderam o que o pastor explicou? Então, igreja, como hoje, somos uma igreja que estamos reunidos dentro de uma igreja, dentro do templo, para que aprendemos a palavra, para sermos ensinados, para termos comunhão. Então, exatamente isso. Então, vamos lá. A Bíblia diz: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus. Então ele está dizendo, veja bem, já não é como convém andar no meu corpo, é como convém andar quando eu faço parte da igreja de Deus, como eu ando na casa de Deus, como eu me movimento na casa de Deus, como eu me envolvo na casa de Deus. Então o apóstolo Paulo está falando para Timóteo: se ele tardasse em vir, nós tínhamos que saber, não é, como convém andar na casa de Deus. Então, nós como servos, Deus estabelece algumas regras para nós andarmos na casa dele. A gente estava conversando com alguns pastores, com algumas pessoas que se pregam o evangelho, e Deus, ele foi tão sábio quando ele fez lá o tabernáculo, que ele fez o tabernáculo. As pessoas até riram quando eu falei isso, né? Ele fez o tabernáculo, mas ele colocou uma pia antes, e o camarada, para entrar, o camarada tinha que se lavar antes. O camarada, para poder ministrar, para Arão ministrar, ele tinha que tomar um banho, ele tinha que se lavar, tinha lá a pia para ele se lavar e tomar um banho antes da ministração. Ele não podia ministrar de qualquer forma. Por quê? Porque ele ia entrar num lugar santo, num lugar que só a presença de Deus, a fumaça descia, era tão pesada a presença de Deus, pesada no bom sentido, pesada no sentido de ser assim, maravilhosa, ser intensa naquele lugar, que eles não podiam entrar de qualquer forma. Quando eles entravam para a presença de Deus, eles tinham que fazer uma série de requisitos para poder entrar e uma série de paramentos para entrar na presença de Deus. Como convém andar na casa de Deus? Hoje, vocês sabem que a turma não liga mesmo, a turma não se preparam para estar na casa de Deus. Muitas pessoas também não ligam para estar na casa de Deus. Então o apóstolo Paulo está falando para Timóteo que se ele tardasse a vir, que eles tinham que saber como convém andar na casa de Deus. Então há algumas coisas que nós precisamos para estar na casa de Deus, que nós temos que desenvolver para podermos estar na casa de Deus. Vocês entenderam? Amém? Então, vamos lá. Então, vamos andar com isso. Como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então, aqui é o lugar que nós estamos, é a igreja do Deus vivo. Irmão, vocês não entenderam. Vou falar de novo. Aqui o lugar que nós estamos é a igreja do Deus vivo. Veja, isso quer dizer que Ele está aqui, que Ele dá o aval para nós nos reunirmos e estarmos aqui. Jesus disse: onde estivesse 2 ou 3, Ele estaria no meio. Então, Ele está aqui no nosso meio. A presença dEle está aqui. Muitas vezes nós não percebemos, muitas vezes nós não temos a sensibilidade de saber que Ele está aqui, mas pela palavra Ele está aqui. E aquele que exerce a fé sabe que o lugar em que você está é a igreja do Deus vivo, que a Bíblia chama de coluna firmeza da verdade. Então vamos entender o que é a igreja do Deus vivo, que nós já explicamos assim para vocês em resumida palavra. Vamos ver o que esta palavra igreja ela traz para nós. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 23, Hebreus 12, 23, diz assim: a universal assembleia, a igreja de quem? Dos primogênitos, que estão escritos nos céus. Irmão, vocês estão
Para Deus, nós somos primogênitos, somos primeiras criaturas da mão dele. A Bíblia está dizendo, a universal assembleia, eclésia, a assembleia dos chamados para fora. Nós que fomos chamados para fora do mundo. A Bíblia está dizendo que esta igreja, ela é universal. No Brasil, nos Estados Unidos, na China, na África, em todas as partes do mundo. Universal, que não é determinada igreja, mas aqui está falando a universal assembleia, que tem gente de todas as nações, tem gente de todas as cores. Por quê? Porque é a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, daqueles que Deus escolheu, daqueles que Deus separou, e Deus os considera como primogênito. A Bíblia diz, dos primogênitos que estão escritos no céu. Você sabe que Deus escreveu nosso nome no livro dele. O teu nome está escrito no livro de Deus. Amém, querido? Amém. Aí diz mais, veja, então quando a Bíblia diz a universal assembleia, a igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, Deus vai trazer à memória todas as coisas que as pessoas deste mundo fazem, tanto os da igreja que estão cobertos com o sangue do Cordeiro, que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você que nasceu de novo, você que está em Cristo Jesus, a Bíblia diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não nasceram da carne, aqueles que nasceram de novo da vontade de Deus. Nenhuma condenação há para vocês. Mas a Bíblia diz que Deus é o juiz de todos, e Ele vai julgar também aqueles que estão lá fora. Você não vai ser condenado porque Jesus te purificou no sangue dele, Jesus te comprou pelo sangue dele. Mas aqueles que não conhecem, aqueles que estão do lado de fora, aqueles que não receberam Jesus como Senhor da sua vida, essas pessoas vão encarar o juiz, e quando encarar o juiz, não há como sair, não há como não ser condenado. Quando encarar o juiz de todos, os juízes que você vê nesta terra vão encarar esse juiz. Os juízes que diz que faz, acontece, vão encarar esse juiz. E esse juiz é justo. Esse juiz priva e faz justiça, e nele não há injustiça, e vão ter que encarar ele. Pois a Bíblia diz, o juiz de todos. Não é onde nós queremos demorar aqui. E é os espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, a palavra de Deus, ela trabalha na nossa vida e nos faz melhorar cada vez mais. Você tem melhorado a sua forma de ser, a sua forma de entender, a sua forma de andar. Por quê? Porque Deus trabalha na sua vida, trabalha na minha vida, melhorando a nossa vida a cada dia. Aí 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus. Então, veja, eu já sei que esta igreja, eu sei que meu nome está escrito no céu, eu sei que Deus me considera como criatura dele. Eu esqueci o nome, primícias das suas criaturas, considera você, por isso que a Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Você é propriedade exclusiva, aquele que Deus separa, escolheu para estar diante dele. Graças a Deus. Vamos dar um graças a Deus, irmão? Graças a Deus. Graças a Deus por isso. Então a Bíblia diz como convém andar na casa de Deus. E como convém andar nessa casa? Aí nós vamos para o livro de 2 Timóteo, capítulo 12, versículo 15, que é o primeiro versículo. 2 Timóteo 2,15. Diz assim, ó. Como eu ando na casa deste Deus, eu tenho que procurar me apresentar a Deus aprovado. Eu tenho que procurar me apresentar diante dele como uma pessoa aprovada. Aprovada como? Aprovada por leitura de Bíblia, aprovada por oração, aprovada por fidelidade. Eu tenho que me apresentar diante de Deus aprovado. As coisas mínimas que Ele decreta para as
qualquer forma diante dele. Por isso que Jesus nos prepara para nos apresentar a Deus. Então a Bíblia diz: como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então eu preciso me apresentar diante dele, me estruturar diante dele. Para quê? Para que eu seja um bom obreiro, que não me envergonhe, que não tenha de que se envergonhar e que eu venha manejar bem a palavra da verdade, que esta palavra da verdade eu possa manuseá-la muito bem. Vou falar sobre verdade, mas não agora. Mas vamos ler o versículo 20 agora, 2:20. Versículo 20. Ora, olha o que ele diz: numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros porém para a desonra. Então ele está dizendo que numa casa, num lugar em que nós estivermos reunidos, neste lugar não vai ter somente vasos de honra, vai ter vasos também para a desonra. Ele está dizendo que numa casa, onde nós estivermos reunidos, a Bíblia diz vaso de ouro, de prata, mas também de pau, de barro e de pau de barro. Então o que acontece? Deus, ele faz a separação dos seus, aqueles que são ouro, aqueles que são prata, daqueles que são pau e barro, daqueles que quebram com facilidade, daqueles que a coisa pega fogo e destrói tudo. O ouro já não é assim, a prata já não é assim. O material que Deus trabalha na nossa vida é ouro, prata. Ele faz você ser refinado como ouro, ser refinado como a prata. Amém? Amém. Ei, glória a Deus. Uns para a honra, outros para a desonra. Então eu tenho que aprender a me portar na casa de Deus como ouro, como prata, como um vaso para a honra, que honra a Deus, que honra a palavra dele, que honra os feitos dele. Quantos de vocês entendem? Diga amém. Amém. Então, glórias a Deus que vocês estão entendendo isso. Veja, vou ler outro versículo com vocês. Agora é o livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 2. Veja como é que Moisés via a casa de Deus, o lugar onde ele ministrava, não somente o corpo dele, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Então há uma fidelidade que Deus espera de cada um de nós na caminhada da fé, de estar na presença dele, de fazer a obra dele. Deus espera isso da nossa vida. O versículo 5 agora, o versículo 5 diz assim: e na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa. Então Moisés foi fiel ao servir a casa de Deus, ao servir ao que Deus estabeleceu. Ele estava lá no tabernáculo, quando ele ia buscar a Deus, ele saía, ia para a tenda lá, para buscar o Senhor. E a Bíblia diz que Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Então há um proceder na casa de Deus, e nós precisamos proceder com fidelidade. Não importa se vem muito, se vem pouco, não importa se pessoas gostam ou não gostam, o que importa é a minha fidelidade diante dele. Vocês sabem que a chamada é individual, vocês sabem que a responsabilidade é individual, é pessoal. Então nós precisamos aprender a nos portar na casa de Deus. Muito bem, isso é para que nós possamos aprender como andar na casa de Deus. Se eu andar com fidelidade, o livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18, vai se cumprir em nossa vida. Mateus 16, 18, ele diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificareis a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma das coisas que não vai prevalecer contra a igreja é as portas do inferno. Tudo que o inferno mandar contra a igreja de Deus não vai prevalecer, não vai permanecer, não vai ter sucesso contra a igreja de Deus. Aí ele está dizendo: pois também eu te digo que tu és Pedro. Ou seja, Deus trocou o nome de Pedro, não é? E Deus está dizendo para ele que sobre a pedra, essa pedra é o nome de Jesus, que é a pedra angular, que é a pedra de centro, edificareis a minha igreja. Ou seja, a igreja
existia, apenas ela seria mais fortificada, seria edificada de uma forma melhor, com maiores promessas, melhores promessas. E então ele edifica a sua igreja aqui em o nome de Jesus. Não dá tempo de eu explicar como é que era no velho, como é que era no novo, porque aí a gente leva tempo e não vai até o final. Mas veja, e a Bíblia diz: a minha igreja, edificareis a minha igreja. Como é que Jesus fez com que a igreja dele prevaleça? As ricas promessas, a nova aliança, as promessas da nova aliança, que são superiores às promessas da antiga aliança. Então é isso que nós temos que visar e ver, as promessas maravilhosas que foi feita para nós. Por isso Jesus diz: edificareis a minha igreja sobre esta pedra, sobre Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, irmãos, não tem quem prevaleça contra a igreja de Deus. O homem pode perseguir, o homem pode até matar alguns, pode botar alguns na cadeia, mas a igreja do Deus vivo vai permanecer e vai triunfar. Aleluia. Ela não perde. Por quê? Porque a Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O final, eu digo para vocês, a igreja vence. No final é a vitória da igreja de Jesus. Não importa o que façam contra ela, a igreja é vitoriosa. Amém? Vamos aplaudir o Senhor por isso? Pois bem, então vamos voltar para 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, e vamos ver esta coluna. Mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna, a igreja é uma coluna. Eu disse para vocês que nós vamos começar a botar aqui o significado da palavra. Ainda hoje não dá para nós colocarmos, porque precisamos trabalhar com os irmãos exatamente para isso, mas eu vou dar esse significado para você. Esta palavra coluna, ela vem de uma palavra grega chamada estulos, e esta palavra, ela quer dizer pilar, quer dizer coluna, quer dizer pilar, ou seja, o que nós fazemos chamado de pilastra. A Bíblia está dizendo que a igreja é uma pilastra, é um pilar de sustentação, porque o pilar sustenta. Isso aqui é um pilar. Ele está sustentando um peso enorme. Nós estamos aqui em cima porque tem pilares embaixo que sustentam todo esse peso e o peso das pessoas que entrarem. A Bíblia está dizendo que a igreja é coluna, ela sustenta. Esse mundo não é corrompido por total, porque está entrando para a corrupção, está entrando na destruição. Esse mundo não é totalmente degenerado, porque tem colunas de sustentação nele. Aleluia. Há pessoas que são de Deus e sustentam. Vocês saibam que um justo, ele traz livramento para a cidade toda. E vocês veem isso quando Abraão intercedeu por a destruição de Sodoma e Gomorra. E ele perguntou para Deus: se houver 50, Deus falou: não vou destruir se houver 50. E assim ele foi abaixando até chegar a 10. E disse: não vou destruir se tiver 10. Lá na verdade não tinha justo nenhum. Então Deus tinha que tirar Ló de lá por causa de Abraão, da promessa que fez Abraão. É que tirou ele de lá. Então tem coisas que nós precisamos prestar bastante atenção. A igreja é uma coluna. Pastor, então lá na velha aliança não tinha igreja? Tinha. A igreja que estava no deserto. E Deus então se mostrou para eles como uma coluna. Eu vou mostrar isso para vocês. Está no livro de Êxodo capítulo 31. Desculpa, bota Êxodo capítulo 13, não 31, mas Êxodo capítulo 13, versículo 21 e versículo 22. Êxodo 13, a Bíblia diz assim, a igreja ambulante aqui. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de quê, irmão? De nuvem, para os guiar pelo caminho. E de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem
Senhor está nela, o Senhor Jesus está nela, diz que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Para quê? Para que a igreja possa caminhar em meio às trevas. É por isso que Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Aleluia. E quem me segue não andará em trevas. Então quem segue Jesus não anda em trevas. É por isso que Deus estava lá. Irmão, vocês imaginam? Hoje nós não vemos isso, porque Jesus disse: onde estiver 2 ou 3, eu estarei lá no meio deles. Então, se você não usar a tua fé, você não acredita que Jesus está aqui. Se eu e você viermos aqui simplesmente porque não tinha nada para fazer em casa, eu vim participar, você não consegue ver Jesus na reunião. Não consegue saber que Ele está ali para abençoar a sua vida, para te orientar, para dar a bênção para você. A pessoa não consegue entender e enxergar isso. Agora, lá na antiga aliança, você vai ver Deus junto com eles. E Deus estava numa coluna de nuvem durante o dia, para eles saberem que há um Deus acompanhando eles. Aleluia. Que o mal não iria atingir a vida deles. Durante a noite, Deus estava lá na mesma coluna, só que agora de fogo, para que eles soubessem que Deus está clareando o dia para eles caminhar. Irmão, nessa terra de trevas, a igreja do Deus vivo, ela caminha vitoriosamente em plenas trevas. A igreja do Deus vivo tem luz e anda na luz que é o Senhor Jesus. Por isso a Bíblia diz: vós sois a luz do mundo, porque refletimos a luz de Deus na nossa vida e ilumina esta geração, este mundo que está vivendo. Então, quando a Bíblia fala de coluna, Êxodo capítulo 14, Êxodo capítulo 14 agora, o versículo é o 19, depois o 24, 14, 19 e 24, ó. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Quer dizer, o anjo que ia na frente, guiando a igreja, guiando aquele povo para chegar à terra prometida. Um anjo que ia na frente, tinha um anjo na frente. Embora muitos deles não respeitassem, tinha um anjo lá na frente. E a Bíblia está dizendo que o anjo se retirou e foi para trás deles, porque Faraó vinha para tentar destruir o povo de Deus. Faraó veio para acabar com aquele povo. E a Bíblia diz que o anjo se retirou e foi para trás deles. E a Bíblia diz: também a coluna de nuvem se retirou de diante dele e se pôs atrás dele. Quer dizer, Faraó está vindo lá atrás para tentar pegar o povo de Deus. Irmãos, é assim que Deus trabalha com o seu povo, com a sua igreja. O que ele fez? Botou o anjo atrás e a nuvem foi para trás. E na frente, Deus abriu o caminho do mar. Irmão, Deus abriu o caminho no mar. Aleluia. E o mar se abriu. E agora atrás, Deus coloca um anjo e uma coluna, que foi a coluna que ficou atrás deles, para que Faraó não alcançasse o povo de Deus. O mundo, aqueles que são cruéis no mundo, nunca vão alcançar a igreja na sua totalidade. Aleluia. Pode atingir 1, 2, 3, 4, mas a igreja na sua totalidade não vai tocar, porque é a igreja do Deus vivo e Deus está dentro dela. Aleluia. E Deus guarda, aleluia! Glória a Deus. Ele guarda o seu povo, Ele guarda a sua igreja. Então a Bíblia diz: a nuvem se retirou de diante dele e se pôs atrás dele. Olha o versículo 24, o que diz? Versículo 24: e aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Veja, Deus fez se transtornar. Irmãos, o ímpio que se levanta contra a igreja fica transtornado, ou seja, vai ter decepção acima de decepção, até ser destruído, até a destruição bater com violência sobre a vida dessas pessoas. Vocês vejam como Deus não abandona a sua igreja, que a Bíblia diz:
o Senhor na coluna de fogo viu o campo dos egípcios. Quer dizer, Deus foi lá no campo dos egípcios. E deixa eu ler aqui para vocês. 14, pode botar o versículo 25? 14, 25. Olha como é que Deus trabalha. E tirou-lhes as rodas dos seus carros. Quem tirou? O próprio Deus botou para tirar. Vocês sabem, pode armar qualquer coisa contra a igreja. Pode ter certeza, Deus vai desarmar cada coisa que fizerem contra a igreja. Já estão tentando já. A perseguição vai vir. Até o anticristo vai se levantar contra a igreja, mas vai se levantar para cair. Vocês entendem por quê? Porque é assim que o nosso Pai trabalha. Ele está na igreja. A igreja é a casa dele. A igreja é chamada da igreja do Deus vivo. Não é de um Deus de pau, de pedra. Não é de um deusinho qualquer. É do Todo-Poderoso. Irmão, você e eu servimos ao Todo-Poderoso, ao Deus que tem todo o poder na sua mão. Olha o que ele fez. A Bíblia diz: tirou-lhes as rodas dos seus carros. Deus foi lá e tirou a roda dos carros. Eles andando muito bem, a roda saía e emperrava os carros. E diz assim: e fez-los andar dificultosamente. Como? Eles não conseguiam andar normal, como o povo de Deus estava andando normal. Eles não conseguem andar normal. Quando você vê a treva atuando, olhando para o nosso país agora, a treva está atuando, mas aí, muitas vezes nós pensamos assim: parece que o mal está prevalecendo sobre o bem. O mal nunca vai prevalecer sobre o bem. A mentira nunca vai prevalecer sobre a verdade. Pode ter certeza, eles estão alvoroçados. A maioria deles estão perturbados. Por quê? Porque Deus é justo e Deus está com o seu povo, com a sua igreja. Pode ter certeza que é assim. Então a Bíblia diz: fez-los andar dificultosamente. Assim que eles andam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. O final deles é dizer isso mesmo: rapaz, não tem jeito não. Essa turma de Deus não tem jeito. Não tem jeito. O final é exatamente isso. Hoje eu conversava com um vizinho, e esse vizinho, assim, já de tempo, muito tempo, e assim, nunca gostou das coisas de Bíblia, mas agora ele está vendo que o tempo é o tempo do fim. Então eu comecei a evangelizar ele, eu evangelizo algumas pessoas, e falei para ele: rapaz, você tem que ler o livro de Mateus capítulo 24, está dizendo tudo o que está acontecendo, conforme as coisas. Ele falou assim para mim, me chama Betinho, falou: Betinho, rapaz, eu estou com medo da situação, rapaz, eu estou desesperado, assim, porque ele perdeu algumas coisas e tal. E eu falei para ele: rapaz, você precisa ler agora o livro de Deus, o livro espiritual, e se edificar por dentro. Você até por fora se preparou bem, você é formado e tal, mas olha a situação que você está. Então você precisa ler lá Mateus capítulo 24, veja como é que a Bíblia é um livro atemporal, porque há mais de 2000 anos foi escrito o que está acontecendo agora. Então você vai ler aquilo e você vai ver como é um livro atual e agora. Mas eu estou com medo da situação. Quando você acabar de ler esse capítulo, você pode ter certeza que nesse capítulo mesmo, Deus vai estar te informando coisas que você pode fazer para ficar tranquilo, para você ter uma tranquilidade. Irmãos, o que está vindo aí pode ser pesado, as coisas que vão vir coisas pesadas. Vocês sabem que está vindo coisas pesadas, vocês sabem disso? Porque nós estamos no princípio das dores, é princípio das dores. A turma está profetizando aí que vai vir, é ouro, você manda a rua de ouro, esse andar é quando tiver na glória. Vocês entendem? Aqui a coisa assim, vai ficar razoável para a igreja, bom para a igreja, porque vai atingir o ímpio, vai atingir o mundo, mas a igreja de Deus não, Deus está no meio da igreja, dando livramento. Se a pessoa não quer, assume a responsabilidade. Se a pessoa não quer Jesus, não quer andar com Ele, você vai assumir a tua responsabilidade. Você vai ser castigado. Por quê? Porque você resolveu andar pelas tuas próprias pernas. Então ande, mas saiba que quando a justiça vier, vai te pedir conta, e você não tem como escapar, não tem como sair daquilo que vai ser pedido conta. Então nós temos que andar de acordo com como Deus diz na sua palavra. Por quê? Porque é assim que vem os livramentos
para a nossa vida aqui nesse tempo presente, é estando com Jesus. A igreja nunca será destruída, a igreja nunca será anulada. Irmão, há mais de 2000 anos, eles tentaram isso com Jesus, tentaram com Moisés, tentaram com o povo de Deus, tentaram com Jesus, tentaram destruir Jesus, tentaram destruir a Bíblia Sagrada. E olha, é o livro mais lido, é o livro que mais vendido, é o livro que é best-seller, nunca perdeu a posição, Por quê? Porque é o livro de Deus. Aleluia. É o livro, vale a pena estar na presença de Deus, andar com esse Deus. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa só. Vale a pena servi-lo. Olha o que Deus fez com os camaradas, até o camarada reconhecer. Esse meu vizinho, hoje ele reconhece, ele falou, é realmente isso. Realmente Deus, Ele escreveu, o que Ele escreveu é certo. Falei, então se encaixe no que está na palavra, que é para você escapar das coisas que estão para vir. Deixa eu terminar agora. 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo 3,15. Tudo bem? Que diz assim: coluna e firmeza da verdade. Alguma versão diz esteio, outra versão fala outra coisa que eu não lembro agora. Esteios ou suporte. Na sua Bíblia fala o quê? Isso. Aí cada ouvido, coluna e esteio da verdade. Isso aqui é outra versão, coluna e esteio da verdade. Essa palavra esteio também vem de uma palavra grega, aí é complicado. Ela é bem grande assim, que edraioma, que quer dizer o seguinte: suporte, escora, apoio, é o que sustenta. Sim, esteio é aquilo que suporta, é aquilo que apoia, é um suporte, é aquilo que você pode se apoiar. Tem coisas que você não pode se apoiar, não é isso? Quando eu falo apoiar, é no sentido de você botar uma coisa dessa aqui, isso aqui não cai lá embaixo, e te sustentar, te apoiando naquela posição de apoio. Exatamente a igreja é isso neste mundo, é um apoio, aonde a pessoa que se apoiar na igreja, você não vai ser decepcionado. Aleluia. Se você se estruturar nela, se você se apoiar nela, apoiar sua vida, apoiar sua fé na palavra, você não será decepcionado, você não será destruído. Por quê? Porque a Bíblia diz que ela é esteio da verdade. E aí vem a palavra verdade, que eu não posso entrar agora porque vai levar mais uns 40 minutos para falar sobre a verdade. Mas vocês saibam que a igreja, nós temos que saber que a igreja, nós temos uma forma de proceder nela. E essa forma de proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, que é coluna e esteio da verdade. Eu pergunto para vocês sabem o que é a verdade? Pilatos não perguntou para Jesus o que é a verdade e não esperou a resposta. Nós precisamos estar firmados nessa verdade, né? E o que eu posso dizer para vocês, como é que eu me firmo nessa verdade? Eu estar baseado no que está escrito na palavra de Deus. Eu vou dar esses dois versículos porque é preciso, que é o Salmo 119, versículo 42, 142, Salmo 119, 142, Salmo 119, 142, que diz assim: a tua justiça é uma justiça eterna. Então, vocês entendem assim? Justiça eterna, Deus já fez justiça. Então, se eu proceder bem, a justiça de Deus vem sobre a minha vida para me abençoar. E se eu proceder mal, a justiça dele vem sobre a minha vida para me condenar. Porque Deus já... Você é eterno, Deus já fez justiça. Por isso é que eu vejo esses camaradas que acham que são bambambam, estão ferrados. Por quê? Porque o orgulho faz eles serem assim, a altivez
faz eles ser, se não tiver soberba, faz eles serem desta forma. E aí, cada vez eles pioram mais, porque eles acham que estão fazendo, estão se dando bem, e estão indo. Então a justiça vai pegar ele pelo pé. E a tua lei é a... Então a lei de Deus é o que, irmão? Verdade. A lei de Deus é a verdade. E as pessoas que não gostam da lei, elas gostam de quê? Gostam da mentira. Quem não gosta de lei, gosta de quê? De mentira. É só você olhar determinado órgão, não é? Que nosso país tem uma Constituição. Não tem a Constituição? Tem. Ali dentro da Constituição está o quê? Mentira ou verdade? Está lá a verdade, porque toda nação tem que observar aquilo. É ou não é? Agora tem um grupo que não observa. Aí eu pergunto, eles estão na verdade ou estão na mentira? Mentira. Eles estão na mentira. Porque se tem uma base, tem que seguir a base. Tem que seguir o que está escrito, tem que seguir a verdade. Tem que seguir aquilo que foi combinado, que é a realidade dos fatos. A pessoa segue? Não segue. Então vão pagar. Ou hoje, ou amanhã, ou depois. Do jeito ou de outro, vão pagar. Amém. Você entende por quê? Porque isso é justo. É a justiça. Vocês entenderam? Então, da mesma forma espiritualmente. Está cheio de pregador que não quer o quê? Não quer Deus. E aí, se ele não quer ele quer o quê? Está numa mentira. Vai pagar, mas você não gostar, vai pagar. Seja grande, pequeno, feio, gordo, preto, branco, magro, não importa, vai pagar. Por que vai pagar? Porque a palavra de Deus assim diz, terminando assim, terminando 2 versículos, o versículo 151, que é o mandamento, também é verdade. Veja, tu estás perto ao Senhor, todos os teus mandamentos são lá. Verdade. A igreja é a coluna do Deus, é a igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. Então, coluna e esteio da verdade, coluna da verdade, mandamentos, lei, mandamentos, são a verdade de Deus. Vocês entendem assim? E aí a gente termina 1 João capítulo 2, versículo 4. Aí acabou. Aí acabou. Acabou. Aquele que diz, seja quem for, que diz que conhece a Deus, conhece Jesus, não importa se é preto, branco, amarelo, vermelho, cinza, o que mais? Se é brasileiro, americano, chinês, judeu, não importa quem seja. Não importa se é da denominação A, B, C, D, não importa. A Bíblia diz, aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Se nele não está a verdade, ele está pregando o quê? Está pregando uma mentira. Forte? Quer saber quem está certo e quem está errado? Faz análise disso aqui. Em qualquer lugar que você for, é só fazer análise. Aí você vai saber se está certo ou está errado. Você entende? Eu vou parar por aqui, porque a hora e nossa hora já foi. Então, se Deus falou com você, então vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Pai.